O voo de Guarulhos para Galeão, que costuma durar cerca de 1 hora, durou 45 minutos. Foi o tempo de sentar a bunda no assento, tomar uma água, abrir a revistinha de bordo que a gente já estava pousando na cidade maravilhosa. O Farejadores foi para o Rio de Janeiro com alguns objetivos definidos, que magicamente se multiplicaram, o que prolongou um pouco mais nossa estadia, gerou mais trabalho, mas também mais aventura. Acordamos cedo na quarta-feira e fomos em direção à região central do Rio de Janeiro, mais especificamente a um lugar histórico que já foi chamado de Várzea da Nossa Senhora do Ó, Largo do Terreiro da Polé, Largo do Carmo, Praça do Carmo, Terreiro do Paço, Largo do Paço, hoje é mais conhecido como Praça 15. O local foi palco de acontecimentos marcantes no passado que refletem o presente da cidade. Um deles foi no dia 13 de maio de 1888, da sacada do Paço Imperial, um edifício colonial que fica na Praça 15, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão. Naquela época não existiram reformas que integrassem os negros na sociedade, o que os manteve marginalizados. 2019 menos 1888? Bom, isso aconteceu há 131 anos atrás. Mesmo que o trabalho escravo tenha sido banido do Brasil, ele continua a atingir muitas pessoas. É o que alguns pesquisadores contemporâneos chamam de escravidão moderna ou, no inglês, Modern Slavery. A Fundação Walk Free, na Austrália, publicou um índice global de escravidão em 2016, que diz que a escravidão moderna atinge mais de 45,8 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas aí pegaríamos uma outra estrada. Voltando aos objetivos centrais da viagem à capital carioca, pegamos na Praça 15 por volta de meio-dia uma barca para ir a Niterói, um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. O bilhete custa R$ 6,30 por pessoa e o trajeto, que dura em torno de 20 minutos, é operado pela concessionária CCR Barcas, uma empresa privada de transporte aquaviário. Chegando em Niterói, embarcamos em outra viagem, dessa vez de ônibus para o bairro de Jurujuba. Lá iríamos encontrar o escritor Vilmar Sidney Berna, um dos personagens de um projeto acadêmico desenvolvido por alunos da Universidade Paulista sob orientação da professora Cibele Buoro, que resgata a cobertura de jornalismo e meio ambiente no Brasil. Chegando ao local, pegamos carona de moto com o próprio entrevistado. A casa de Vilmar fica no fim da comunidade, bem na frente da Baía de Guanabara. Nunca imaginaria que aquele caminho estreito nos permitiria chegar a uma vista tão privilegiada. Além de jornalista, educador e ativista, Vilmar é autor de mais de 20 livros. Durante as 5 horas de entrevista, conversamos sobre sua formação, técnica de apuração jornalística e alguns conceitos usados com frequência pela sociedade e que para ele não fazem mais sentido para uma compreensão holística do planeta. Partimos para casa, já que o caminho de volta era longo e no dia seguinte precisávamos estar inteiros para o segundo objetivo da viagem. Na quinta-feira daquela semana, começou no Rio de Janeiro uma conferência que já está na sua 8ª edição e discute temas ligados ao desenvolvimento sustentável chamada Green Rio. Lá acontece muita coisa interessante, como palestras, manifestações culturais e trocas comerciais. Só que para um bom observador, mais interessante que tudo isso é a quantidade de pessoas que vêm de fora e trazem consigo vivências e bagagens valiosas para compartilhar. Então, nós fomos lá para farejar histórias. Conversamos com Cledeneuza Oliveira, de 62 anos, quebradora de coco babaçu que veio do estado do Pará para contar que está muito preocupada com o desmatamento das palmeiras na sua região. Inclusive, ela falou que precisava conversar com o secretário de Meio Ambiente. Ouvimos a Beatriz Vidal, coordenadora do projeto Rodas do Saber da cidade de Vassouras, Rio de Janeiro, e que por meio de encontros mensais na comunidade resgata origens daquele povo e oferece oficinas para a produção de peças relacionadas a essas origens, tanto portuguesa, indígenas e africanas. Conversamos com o Sr. Sakai, produtor de cogumelos orgânicos e ex-engenheiro químico. Ele nos contou sobre o grande conflito interno que vivia até decidir de vez virar um agricultor. Conversamos também com o Nilson, professor de biologia e agricultor, que de tanto ensinar as pessoas a germinar plantas e a cultivar brotos em casa e elas não conseguirem, decidiu elaborar junto com a sua esposa um kit que facilitasse as coisas. E mais tantas histórias que estão sendo editadas e serão contadas aqui no Farejadores. Voltando ao projeto acadêmico que resgata o jornalismo e meio ambiente no Brasil, dedicamos a segunda-feira para entrevistar o jornalista André Trigueiro, que desde outubro de 2006 é editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News, e tem uma vasta experiência e olhar crítico sobre questões nacionais e internacionais que envolvem acordos climáticos, terras indígenas, políticas públicas ligadas ao meio ambiente, entre outros assuntos. Ao entrevistar o Trigueiro, ficamos sabendo de um evento de jornalismo que estava acontecendo na PUC-Rio, que trazia 50 jornalistas de diferentes áreas, 20 pesquisadores, para debater a profissão em 17 mesas temáticas distribuídas em 5 dias.
Decidimos ficar para assistir, e que bom que ficamos. Voltando para o dia 10 de março deste ano, ou seja, quase 3 meses atrás, a gente encontrou num boteco no Rio de Janeiro o Ricardo, que eu qualifico aqui como escritor e poeta que naquele momento vendia bala. Entre uma piada e outra, Ricardo nos contou um pouco da sua história. Propusemos então marcar um dia para gravar na frente das câmeras. Ele topou, anotou nosso número em um dos cadernos guardados na mochila e prometeu retornar o contato pelo celular de alguém, já que o seu havia sido roubado. Ficamos na expectativa, mas ele retornou depois de um tempo, quando a gente já não estava mais no Rio de Janeiro e acabou ficando por isso mesmo. E sentados no mesmo boteco do Rio de Janeiro, adivinha quem a gente encontra? Ele mesmo. Já não estava vendendo balas, dessa vez carregava os cadernos numa embalagem de plástico improvisada e mostrava para as pessoas na mesa dos bares de Botafogo. Não teve enrolação. Combinamos de nos encontrar na sexta-feira, dia 31, Ricardo nos deu até um mapinha do local. Com a data marcada, nos encontramos e passamos uma tarde inteira juntos. Ele nos levou na Central do Brasil, nos levou também num museu que fica no pé do Morro da Providência, onde mora, e na cidade do Samba, um lugar que trabalhou boa parte da sua vida, e contou assim a sua história pra gente. O último dia no Rio de Janeiro, sábado, fomos visitar um projeto de incentivo à agricultura e consumo consciente e local no Rio de Janeiro, chamado Junta Local. Fomos à Casa Amarela, que é um ponto de encontro para a entrega da sacola virtual. Vamos explicar melhor no próximo vídeo. Impossível voltar para casa e não pensar em todas as vivências que experimentamos. O Rio de Janeiro, cidade cercada por uma natureza exuberante e cheia de cartões postais, tem ao mesmo tempo um trânsito caótico, preços altos praticados pelo setor de turismo e uma desigualdade nítida. Cidade inspiradora que provoca reflexões a todo instante, que tem movimentos culturais acontecendo em cada esquina, e muito, mas muito movimento.